Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tem uma coisa que preciso te perguntar antes de começarmos. Quando você pensa na sua família, não no futuro, não nas bênçãos que estão por vir, mas quando você olha para trás, para na história que já foi vivida, existe uma sombra? Mortes que vieram cedo demais. Doenças graves que aparecem repetidamente. Acidentes que se repetem em gerações diferentes. Uma sensação constante de ameaça. Como se a vida fosse frágil demais. Como se a qualquer momento algo ruim fosse acontecer. Talvez você nem consiga dormir direito por causa disso. Talvez você viva com um medo que não tem nome, mas que está sempre lá. Um peso de que alguém que você ama pode ser o próximo. Se isso tocou em você, saiba. Isso não é falta de fé. Isso pode ser uma influência espiritual real, que precisa ser confrontada com autoridade. Hoje é o 20º dia da nossa vigília de 30 dias com os arcanjos. E antes de entrarmos na oração, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que você sente que carrega esse peso de ameaça sobre a família. Você pode estar salvando uma vida ao fazer isso hoje. O que faremos nesta oração é sério, é profundo e é necessário. Existe no mundo espiritual o que a tradição cristã chama de espírito de morte, uma influência que opera sobre famílias, sobre linhagens, sobre indivíduos, criando um padrão de perdas prematuras, de doenças graves repetidas, de acidentes, de diagnósticos sombrios que aparecem cedo demais. Não é o medo comum da morte que todos carregamos. É algo mais pesado, mais opressor. Uma presença que ronda, que ameaça, que rouba a paz de viver. São Miguel Arcanjo é, na tradição da Igreja, o anjo que acompanha as almas e o grande protetor da vida. É ele quem combate o que ameaça o povo de Deus. E hoje, nesta oração, ele será convocado especificamente para essa batalha. A palavra de Deus nos diz em João 10:10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O inimigo veio para matar. Jesus veio para dar vida. E hoje declaramos sobre esta família que é a vida, abundante, plena, protegida, que vai prevalecer. Não saia deste vídeo. A segunda parte desta oração é o momento em que o cerco espiritual de proteção é estabelecido sobre cada vida que você ama. Permaneça até o final. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos agora diante da Tua santa presença. Reconhecemos que só o Senhor é Deus. Reconhecemos que o Senhor é o Senhor da vida e da morte. E que nenhuma vida vai antes do tempo que o Senhor determinou. Reconhecemos que o inimigo não tem autoridade sobre a vida do povo de Deus sem permissão. E hoje, nesta oração, retiramos essa permissão. Pai, nós nos revestimos agora da armadura espiritual. Revestimos nossa mente com o capacete da salvação. Revestimos nosso coração com a couraça da justiça. Calçamos os pés com o evangelho da paz. Tomamos o escudo da fé para apagar todos os dardos inflamados do inimigo, inclusive aqueles que chegam em forma de diagnóstico sombrio, de acidente, de ameaça à vida. E empunhamos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a palavra que declara vida, saúde e proteção sobre o povo do Senhor. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestiais, guardião da vida, protetor do povo de Deus. Nós clamamos agora pela tua intercessão diante do trono de Deus. Tu que foste enviado para combater o que ameaça a vida. Entra agora na história desta família. Entra nos padrões que se repetiram. Entra nas sombras que pairam. E age com a autoridade que Deus te concedeu para proteger, libertar e afastar o que ameaça o que pertence ao Senhor. Pai, nós colocamos diante de Ti agora todo o padrão de morte prematura e de luto que tem operado sobre esta família. Cada perda que veio cedo demais e que ainda dói.
cada diagnóstico grave que apareceu sem explicação, cada acidente que marcou a família, cada vida que foi interrompida antes do tempo, ou que está sendo ameaçada agora. Senhor, nós não questionamos a Tua soberania. Sabemos que o Senhor é Deus e que os Teus caminhos são mais altos do que os nossos. Mas também sabemos que o Senhor não se glorifica na destruição, que é o inimigo quem rouba, mata e destrói. Não o Pai amoroso que enviou o Filho para que tenhamos vida em abundância. Por isso, Pai, nós pedimos que o Senhor revele agora se existe uma porta espiritual, que deu ao espírito de morte legalidade sobre esta família. Uma maldição de morte pronunciada no passado. Um pacto feito com as trevas por algum ancestral. Uma herança espiritual de violência, de destruição, de morte prematura que passou de geração em geração. Seja o que for, revela, Pai, para que possa ser fechado agora pelo sangue de Jesus. Que toda a legalidade espiritual do inimigo sobre a vida desta família seja agora anulada. Que todo contrato com as trevas que envolva morte, doença ou destruição seja agora revogado pelo nome de Jesus Cristo. Que todo o direito que o inimigo alega ter sobre as vidas desta linhagem seja agora contestado e cancelado diante do trono de Deus. São Miguel Arcanjo vai à frente agora desta oração. Entra na história desta família. Onde houver uma sombra de morte pairando, afasta-a pela autoridade do Deus Altíssimo. Onde houver um espírito de morte operando, expulsa-o. Onde houver ameaça contra uma vida específica, uma doença progredindo, um perigo se formando, um ataque espiritual se preparando contra alguém que esta pessoa ama, intercepta agora. Que a tua espada espiritual corte todo o laço entre esta família e o espírito de morte. Pai, nós pedimos especificamente pela saúde de cada membro desta família, que toda doença que está no corpo de alguém desta família e que foi enviada como ataque espiritual seja agora repreendida. Que todo o diagnóstico sombrio seja revisitado pela mão de Deus. Que toda célula doente seja tocada pelo poder do Espírito Santo. Que o médico dos médicos, o Senhor que cura, haja agora de forma soberana sobre cada corpo que precisa de cura. Que toda ameaça de acidente sobre as vidas desta família seja agora frustrada. Que os anjos do Senhor sejam posicionados ao redor de cada membro desta família, nos carros, nos caminhos, nas viagens, nos lugares de risco. Que o Salmo 91 seja cumprido sobre cada vida. Ele ordenará que os seus anjos te guardem em todos os teus caminhos. Meu irmão, minha irmã, permaneça comigo, porque agora entramos na parte mais decisiva desta vigília. O momento em que a proteção é firmada, o cerco espiritual é estabelecido, e São Miguel Arcanjo é posicionado como sentinela sobre cada vida desta família. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós levantamos agora um cerco espiritual ao redor de cada pessoa desta família. Um cerco de vida, um cerco de saúde, um cerco de proteção contra todo ataque que vem para roubar, matar e destruir. São Miguel Arcanjo, posiciona-te agora como sentinela espiritual sobre cada vida desta família. Guarda os que estão doentes, guarda os que estão em risco, guarda os que viajam, guarda os que dormem, guarda os que ainda nem nasceram, as próximas gerações que virão. Que o espírito de morte não encontre mais porta de entrada nesta linhagem. Que haja agora uma blindagem espiritual completa sobre cada vida. Blindagem contra a morte prematura. Blindagem contra doenças enviadas como ataque. Blindagem contra acidentes preparados pelo inimigo. Blindagem contra todo o plano das trevas que tem como alvo as vidas desta família. Pai, nós declaramos sobre esta família a promessa do Salmo 118:17. Não morrerei, mas viverei e proclamarei as obras do Senhor. Que cada membro desta família viva, que complete os dias que o Senhor determinou, que cumpra o propósito para o qual foi criado,
Que não seja roubado antes do tempo pelo inimigo. Que onde havia um padrão de morte prematura, haja agora um padrão de vida longa. Que onde havia um histórico de doenças precoces, haja agora um histórico de saúde e de cura. Que onde havia uma sombra de ameaça constante, haja agora uma certeza de proteção divina. Nós declaramos vida sobre esta família, vida sobre os filhos, vida sobre os netos, vida sobre os que estão doentes agora, vida sobre os que estão em risco agora, vida abundante, plena e protegida pelo Deus que veio para que a tenhamos. São Miguel Arcanjo, levanta agora o teu estandarte espiritual sobre esta família. Que no mundo espiritual fique claro para toda força contrária. Esta família está sob proteção divina. O espírito de morte não tem mais legalidade aqui. O padrão de destruição foi quebrado. E cada vida desta linhagem está nas mãos do Deus que dá vida, e não do inimigo que a rouba. Meu irmão, minha irmã, se você chegou até aqui, receba esta entrega especial. Eu entrego agora diante do trono de Deus cada pessoa desta família que você trouxe no coração hoje. Os que estão com saúde debilitada, os que estão em risco, os que você perdeu cedo demais e pelos quais ainda chora, e os que ainda estão aqui, que você quer tanto proteger. O Deus que ressuscitou Jesus dos mortos é o mesmo Deus que está ouvindo esta oração. Nada é impossível para Ele. Nenhuma doença é grande demais. Nenhuma sombra é escura demais para a sua luz. Receba a paz. Receba a proteção. Receba a certeza de que cada vida que você ama está nas mãos do Pai que ama ainda mais do que você é capaz de amar. Em nome de Jesus. Amém. Agora, juntos, vamos orar a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Se você ficou até o final, escreva nos comentários: minha família está protegida pelo Deus da vida. Como um ato de fé, de declaração e de concordância espiritual. Que São Miguel Arcanjo guarde cada vida da sua família. Que o Senhor afaste todo espírito de morte. E que a vida abundante que Jesus prometeu se manifeste sobre você e sobre cada pessoa que você ama, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.